Muito boa noite, pessoal. 20 horas, nosso encontro marcado aqui na Acordam Gestão de Turismo para nossa live semanal. Hoje, segunda-feira, a minha agenda permitiu que nós estivéssemos juntos aqui em plena segunda-feira para iniciar essa semana. Finaleira de final de ano aí, né? 2025 quase chegando ao fim, e aí começa aquele desespero, né? Quanto várias agendas, vários projetos, muitas demandas chegando e você não finalizou ainda tudo o que você precisava e acaba chegando mais coisas aí na tua mesa, seja você um gestor público de turismo, um empresário, um presidente de Contur, um conselheiro, um professor universitário, um acadêmico, enfim, para todos vocês que fazem parte aí dessa cadeia turística, né? E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre essa questão de que quando tudo parece urgente, quando tudo é prioridade, como é que a gente faz? Como é que a gente consegue desenvolver os nossos dias, chegar aí no final do ano demonstrando os nossos indicadores de desempenho para quem precisa assistir isso, para quem precisa ver que nós estamos trabalhando, né? Então, dar as boas-vindas ao pessoal que está entrando aqui. Obrigada, tem gente aí que bate ponto, né, nas lives, que bom. Obrigada por vocês estarem aqui novamente. Lembrando que você pode e deve mandar o aviãozinho aqui, né, dessa live para os teus colegas, para os teus contatos, para quem trabalha com você aí na tua cidade, com o turismo, para os teus colaboradores, enfim, quem sabe mandar também aí no grupo do Contur, para que a gente possa cada vez mais disseminar essas informações de gestão de turismo no mundo aí com uma informação tão rápida, né? Tudo chega tão rápido para a gente e às vezes não conseguimos digerir tudo isso dentro da nossa rotina do dia a dia. Boa noite, Érica, obrigada por estar aqui, Conceição também, Arno, obrigada por entrar, Heloísa, o Paulo, o Chalé Aurora, que sempre está aqui com a gente também, Inovarte Mococa, obrigada, a Gica Pacheco, minha parceira aqui na Acordam, o Paulo, obrigada por estarem aqui. E começando então, né, hoje o nosso tema, ele se conecta um pouco mais com o primeiro pilar do método Gestão de Turismo 360. Quem já viu as minhas lives falando desse método que eu criei dentro da Acordam, com todo o meu conhecimento técnico e experiência de mercado como professora, como instrutora. Recentemente, né, terminei aí a minha especialização em inteligência emocional e comportamento humano, justamente para conseguir trazer mais conteúdo e principalmente entender mais como que os meus clientes se comportam, quais são as suas reais necessidades. Então, o tema da live de hoje, gestão de turismo, quando tudo parece prioridade, o que eu faço, por onde eu começo. E eu gostaria já, de arrancada, pedir para que vocês coloquem aqui para mim qual que é o principal desafio que você tem hoje, tá? Se fosse para fazer uma fotografia do teu dia a dia, da tua realidade, seja você um gestor público, seja você um presidente de Contur, seja você um empresário da área de turismo, por favor, coloque aqui para mim hoje, agora no chat, qual é a tua principal dificuldade. É a falta de colaborador, é você mesmo, né, uma análise muito interna, muito de autoconhecimento, dizer que não sabe delegar, que você é uma pessoa centralizadora e você sofre com isso. É por falta de equipe, é porque você é um gestor público e quando a gente trabalha na gestão pública, a gente sabe que a pressão político-partidária ela é muito grande, a pressão da comunidade, do trade turístico, né? De você, como gestor público, também querer mostrar que você não é somente um cabide de emprego, né? Como a gente tem muito, infelizmente, aí na nossa área de turismo, algumas prefeituras aí tendo pessoas que não estão preparadas para assumir esse cargo tão importante que é como gestor público para o desenvolvimento sustentável do território, mas que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E no outro lado nós temos gestores públicos excelentes, pessoas fantásticas, que muitas vezes não são nem da área do turismo, né? Não são turismólogos formados, mas que desempenham aí um papel fundamental, são super proativos no desenvolvimento desse território. Então coloca aqui para mim hoje qual que é, dentro da área que você atua aí, né, do turismo, qual é a tua principal dificuldade. Dentre esses exemplos que eu dei, às vezes é realmente a falta de conhecimento sobre turismo, né? Você é uma pessoa, como semana passada entrou em contato comigo,
um gestor público de uma cidade da Bahia, que ele disse assim: Luísa, nós criamos a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, se eu não me engano era essa a nomenclatura, esse ano. Eu nunca trabalhei na gestão pública, a minha área sempre foi construção civil e eu me vi agora como um gestor público. Eu sou um secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e eu preciso saber o que eu faço, né? Para quem, como eu escrevo o projeto, ainda estava muito ligado ao tema da cartilha parlamentar, que foi um sucesso aqui também, né? A nossa live, também muita gente entrando em contato para saber, para receber essa cartilha parlamentar. E ele dizendo, olha, eu não sei nem por onde começar, como que eu escrevo um projeto, como que eu faço para saber qual é a principal necessidade aqui do meu município. E é isso, gente, né? Não dá para julgar uma pessoa dessa que o município tá tendo dessa forma, né? A secretaria foi criada dessa forma esse ano, não tem orçamento, não tem dinheiro para trabalhar, e a pessoa teve a humildade de ir atrás, de vir perguntar para quem tem mais conhecimento sobre isso, para quem já passou por essa trajetória aí de setor público. Então, vão escrevendo aqui para mim, tá? Eu já venho aqui para ler aqui os comentários de vocês, mas voltando a essa questão do método Gestão de Turismo 360, que eu falei que se conecta muito esse tema com o primeiro pilar, que é o empreendedor ou o intraempreendedor. Eu digo sempre para vocês assim um exemplo muito pessoal, né? Um exemplo meu mesmo. A partir do momento que eu olhei mais para me autoconhecer, olhei mais para a Luísa, né? O que incomoda, o que deixa a Luísa feliz, o que me tira do sério, né? Quando eu tenho ali várias coisas para fazer, como que eu elejo a minha prioridade, como que eu me desenvolvo nessa questão da gestão do tempo, como que eu priorizo as minhas ações perante a tudo que eu faço, né? Hoje, eu não sou somente consultora na minha empresa, né? Eu sou presidente de instância de governança, eu sou voluntária numa ONG há mais de 20 anos e estou voltando aí à ativa também por necessidade minha, por entender que eu preciso voltar para contribuir com o meu conhecimento e a minha experiência, mas desenvolvo outros projetos, me conecto com outras pessoas, então a agenda ela sempre está pipocando, né? Agora em novembro eu vou para Minas Gerais dar uma palestra, vou ficar 3 dias lá, então o que envolve o antes do viajar e o depois do viajar? Então são clientes que vão ser atendidos, então tem tudo isso, e eu aposto e garanto que a tua rotina também é muito parecida com a minha. Então o Arno Biomeira Júnior colocou aqui, fazer a comunidade entender que o turismo se faz com o empreendedorismo também, pois os munícipes acham que a prefeitura vai fazer tudo. Olha, Arno, assim, não sei se isso aqui te consola, né, ou te deixa mais inquieto, mas essa tua demanda, essa tua prioridade, talvez, ela é a de muita gente, muita gente. E eu te digo que isso é um problema cultural, né? É um problema cultural de uma comunidade, de uma sociedade que acha que a prefeitura ela é responsável por tudo. E a gente precisa fazer um trabalho contrário, a gente precisa contrário no sentido contrário, né? E não ficar batendo de frente com as pessoas que pensam dessa forma. Então, eu te digo que para essa tua prioridade hoje, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir resolver ela, tá? Vai ser com um trabalho sério, com um trabalho de paciência, respirando muito, tá? Mas mostrando tecnicamente, com números, com dados, né? Com comprovações de que esse teu trade turístico que acha que a prefeitura, provavelmente você é um gestor, então pela tua fala, né? Você deve ser um gestor público aí no teu município, de que eles precisam entender que o que eu falo simplesmente assim para as pessoas entenderem, né? Eu pergunto, reunião de Contur, enfim, agora eu não faço mais parte diretamente de Contur, mas assessoro Contur, enfim. Então, a minha fala é a seguinte, né? Semana passada eu fiz isso e as pessoas ficaram com o olho desse tamanho, né? Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. Eu pergunto assim, tá, me digam uma coisa. A prefeitura é dona de hotel? Os restaurantes, né, os equipamentos de alimentos e bebidas aqui que tem nesse município, é a prefeitura que comanda elas, né, essas estruturas, esses equipamentos? Daí as pessoas dizem, não. Eu disse, pois é,
Quando o turista vem para um destino, quando ele vem para a tua cidade, ele vai se hospedar onde? Ele vai se hospedar na prefeitura? É a prefeitura que serve lá o melhor prato típico da cidade? Não. Eu disse, pois é, tá aí o primeiro ponto. Então, por que a prefeitura é a única responsável por divulgar, por desenvolver, por organizar e planejar o turismo da tua cidade? Se o turista que vem para a tua cidade, ele não vai para dentro da prefeitura dormir e comer. Ele vai para dentro do teu empreendimento. Então, aqui já de arrancada vai a primeira justificativa para o trade turístico entender que a prefeitura não é a única responsável por fazer as coisas, né? Então, aqui, gente, já vem a primeira situação de você como gestor público, principalmente, tá? Eu acredito que, não sei, nem todo mundo se identificou aqui, mas talvez a maior parte das pessoas que estejam me assistindo hoje seja o gestor público. Porque esse ano é ano de que trocou muita gestão partidária, né? Muitas equipes novas chegando aí nos municípios, e por mais que tenham troca de prefeitos e prefeitas, este ano, às vezes, o próprio gestor público ele permaneceu, porque é um gestor público de confiança, né? Não é aquela briga político-partidária aí que troca o prefeito, troca todo mundo da prefeitura, mas tem muitos gestores que estão vindo das gestões passadas para essa. E, de certa forma, isso já mostra uma certa maturidade também, né? Porque a gente percebe uma continuidade de trabalhos. Mas também sei, por exemplo, inclusive um município que eu trabalhei como gestora pública, que nos últimos 4 anos mudou 4 vezes o gestor. Então, como que você mantém um trabalho, né? Quando o contour daquele município também ainda não entendeu o seu papel. Então, Arno, se eu posso te dar uma sugestão de como você pode trabalhar esse teu incêndio aí, né? É assim, você ir para as reuniões do conselho, se é que você tem um conselho formado, e começar a trabalhar com os conselheiros principalmente, tá? Porque a partir do momento que você tem a tua governança entendendo o papel deles e o teu papel como gestor público, eles vão acabar disseminando essas informações também. Então, gente, a primeira situação que é entendimento dos papéis, tá? Eu acredito e vivenciei muito isso e posso, eu não vou dizer garantir porque é muito forte eu dizer que eu garanto para você isso, tá? Porque cada município tem uma realidade diferente, uma maturidade diferente, né? Você é diferente de mim como gestora, então assim, não posso te garantir, mas eu digo que quando eu apliquei isso, funcionou, né? Na minha realidade, na maturidade que eu tinha na época e também do meu trade turístico, que é você deixar muito claro, é a clareza dos papéis. Qual é o papel do setor público, qual é o papel do setor privado, qual é o papel do terceiro setor no turismo, tá? E se vocês querem realmente saber qual é, porque né, a gente vai discorrer a live hoje aqui, 40, 45 minutos, talvez não dá para abordar todos os assuntos, mas vocês podem entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que você encontra o link na bio do Instagram aqui, e a gente vai trabalhar sobre essa clareza dos papéis também, dentre tantos outros assuntos que a gente já vem trabalhando, tá? Então entrem para o grupo exclusivo do WhatsApp do Gestão de Turismo Luísa Silva. Você encontra o link lá na bio do Instagram, na bio aqui do perfil do Instagram, para a gente começar a trocar essas ideias, tá? Além do que, vocês também encontram muito conteúdo nas outras lives que já estão gravadas aqui. Eu sempre digo assim, gente, dá para maratonar live aqui, né? Toda semana a gente tá conversando, tá trazendo muitos assuntos de relevância, de muita importância aqui para vocês. Então, se vocês querem se aprofundar um pouco mais nesse sentido, por favor, consumam bastante todo o conteúdo que tem aqui. A Érica já colocou assim, né? Aqui é a mesma coisa. Eles acham que tudo é a prefeitura. Chegam a perguntar quando que o turismo vai funcionar. Gente, assim, eu digo que às vezes dá vontade de sentar e chorar, sabe? Porque é uma nuvem que se forma na frente da visão das pessoas que elas não conseguem enxergar. E eu acredito, Érica, que muitos desses que dizem assim, quando que o turismo vai funcionar, são pessoas que já recebem turistas nos seus empreendimentos e que acham que isso não é turismo e que não existe turismo na cidade, tá? Então, essa miopia, né, que muitas pessoas têm de só reclamar.
elas não conseguem enxergar uma solução. Para um problema, elas enxergam mais 3, 4 problemas. Elas não conseguem enxergar uma solução sequer para o problema que elas estão trazendo. E isso acaba minando, né? Quando você, principalmente, ou gestor público, gente, ou uma liderança privada, né? Tem muitos conselhos municipais de turismo que tem uma presidência do setor privado, é um hoteleiro, é o dono de um restaurante, é às vezes um presidente de uma associação de moradores, da comunidade, de guias, enfim. E eu sempre digo, né, que não é o cargo, né, porque a presidência do Contour desse ano está indo muito bem, daí de repente trocou, putz, acabou tudo. Por quê? Porque é a pessoa que vai ditar o ritmo. A organização, as organizações, as instituições, as empresas, elas têm a cara do seu líder. É nítido quando uma prefeitura, ela começa a acordar, a gestão pública começa a acordar para o turismo, por quê? Porque o prefeito ou a prefeita olha para o turismo. E eu tenho casos, assim, fantásticos, e eu tô vendo realmente que, graças ao bom Deus, chegou o momento dos prefeitos estarem abrindo a cabeça, a mentalidade deles para o turismo. Recentemente eu fiz uma mediação de um painel sobre empreendedorismo na área de observação de aves e a prefeita de Urupema estava participando e a fala dela é fantástica em relação a isso. E Urupema é um município super pequeno aqui de Santa Catarina. Joinville, maior cidade do estado, o prefeito também fala muito sobre turismo. E eu não estou aqui, gente, falando sobre partido, tá? Eu não estou falando sobre política partidária, eu estou falando sobre cabeça de líderes, né, que enxergaram que o turismo é sim a bola da vez, que dá para desenvolver economicamente e socialmente os territórios investindo no turismo. Mas daí também vem junto, né, nessa fala, um trade turístico que acha, beleza, agora o prefeito vai fazer tudo, a prefeitura vai fazer tudo. Não vai porque não é o papel da prefeitura fazer tudo. Então, volto a dizer para vocês aqui, tem muito conteúdo, outras lives também falando sobre esses temas que são recorrentes, tá? Eu posso, é até engraçado, assim, eu posso trazer um viés de um tema aqui, falando muito sobre a pessoa, sobre análise de perfil, né, que é o primeiro pilar lá do método gestão de turismo, e sempre vai acabar caindo na governança. É batata, gente, batata. Não tem uma live aqui que eu não fale sobre Contour, que eu não fale sobre clareza de papéis. Quem me acompanha nas lives aqui, né, pode confirmar isso. Por quê? Porque é um problema em todo o Brasil. Em todo o Brasil é o mesmo problema. E a gente precisa começar a solucionar esses problemas e vir outros, né? Tem uma fila de problema para a gente resolver todo dia. E a gente não pode ficar só gastando energia em cima de um, porque a gente tem vários para resolver. Mas eu acredito, com a minha experiência, tá, gente, de mais de 18 anos aí no turismo, que se você consegue desenrolar essa questão da clareza dos papéis dentro da tua governança, que é o Conselho Municipal de Turismo, muitas coisas vão ser resolvidas assim, ó. Não num passe de mágicas, mas com muito menos energia colocada, sabe? Porque quando a gente tem uma mesa repleta de processos, né? E aqui voltando para a área da gestão pública, eu sou o secretário de turismo e eu preciso ficar durante uma semana só liberando processo. É o alvará da festa, é o pedido de esclarecimento da Câmara de Vereadores, que só está ali para encher o saco, porque só sabe encher o saco. Ela não entende o que faz a Secretaria de Turismo e só fica pedindo esclarecimento por causa disso, disso e daquilo. E em vez de você, como gestor, conseguir focar a tua energia e o teu trabalho num planejamento estratégico, num plano de ação, desenvolver as ações do Plano Municipal de Turismo, você tem que ficar respondendo coisinhas que não vão levar a nada. Mas, porque você é o gestor e é a Câmara de Vereadores que pediu, você é obrigado a fazer isso, né? Muitas vezes também você é um gestor, não é o secretário, você é um assessor, você é o diretor de turismo e você tem um secretário que não entende da tua pasta. Eu já passei por isso. Eu precisei educar os meus pares sobre gestão de turismo para que eles facilitassem o meu trabalho também e não ficassem só me pedindo coisinhas que não eram da minha responsabilidade.
mas por falta de conhecimento era no meu departamento que ia cair, tá? Vamos ver aqui, o Aguinaldo, presidente do Contur, sinto dificuldade de integração do Conselho, Secretaria e Executivo. Sim, Aguinaldo, assim como você, todos nós, né? E aqui sempre eu vou falar também da articulação, gente. Quem está como presidente de Contur precisa saber articular, tá? Você tem que entender de articulação, você tem que ser aquela pessoa, de certa forma, mais neutra, tá? Você não pode ser um presidente de Contur que só defende a prefeitura ou também só defende o trade turístico. Você tem que entender todos os lados, como que funcionam, qual é a clareza dos papéis de todos os lados, para que você articule. O articulador faz o quê? Chama todo mundo para conversar e diz assim, ok, esse aqui é o nosso problema. O que você, secretaria, consegue trazer de solução? O que você, executivo, consegue trazer de solução? O que você, legislativo, talvez faltou aqui também, Aguinaldo, trazer muito da Câmara de Vereadores, tá? Porque, às vezes, as pessoas, quando embarcam na questão do turismo, elas só olham e miram o executivo, mas muito passa pelo legislativo também. E os vereadores, eles têm funções específicas, né? E quando a gente tem uma falta de clareza de papéis no Contur, no desenvolvimento turístico, a gente pode inclusive fazer uma, não vou dizer nenhuma pesquisa, mas uma observação de que essas pessoas que não têm clareza do que faz cada um no turismo, elas inclusive não entendem qual é o papel do executivo que é diferente do legislativo. E olha a gravidade disso. Porque daí a gente começa a ir no entendimento realmente do nosso papel como cidadão. E aqui eu venho falando muito disso também, né? Pessoas que não entendem qual é o papel dela como cidadã na cidade, que só sabe reclamar, que só sabe apontar o erro, mas quando existe lá uma divulgação de uma audiência pública para discussão do orçamento da prefeitura, não aparece. Nunca pisou na Câmara de Vereadores para assistir uma sessão da Câmara, não sabe nem quais são os vereadores que estão ali, decidindo o futuro da cidade onde ela mora. Quem dirá participar de uma reunião específica de turismo? Né? A prefeitura às vezes faz alguma parceria aí com o Sistema S, com alguma universidade, para desenvolver o empreendedorismo no turismo, divulga, a pessoa sabe que tem a oportunidade ali aberta de forma gratuita, mas ela escolhe. Isso é uma escolha, né, gente? A pessoa escolhe não participar. Porque trazendo um pouco desse conhecimento de inteligência emocional, né, neurociência, programação neurolinguística, a gente sempre fala que o nosso cérebro, ele sempre vai escolher o que dá menos trabalho, gente. Tá? Então, se você tem duas opções, batata, o teu cérebro automaticamente vai escolher aquela. Ah, mas essa daqui é mais simples, né? Essa daqui eu não vou precisar me desgastar com as pessoas, eu não vou precisar articular, porque a articulação dá trabalho. A articulação tem que ter estômago, a articulação você tem que saber respirar muito bem e às vezes fazer uma cara de paisagem para não demonstrar que você está querendo pular no pescoço da pessoa, mas você não pode ser presidente do Contur. Você é o gestor público, você não pode assim se indispor tanto com as pessoas. Mas também a gente não pode macular as nossas emoções, porque senão isso daí vai começar a pipocar no nosso corpo, né? Aí é coceira que dá, alergia, cabelo. Eu não vou nem falar do cabelo branco, porque o meu aqui já tá, né? Em índices muito elevados. Mas tem fatores genéticos aqui também, tá, gente? Mas é só uma brincadeira para mostrar para vocês que nós precisamos cuidar muito da nossa saúde mental e física, porque se a gente se deixa ser engolido por tudo, a gente não vai conseguir chegar no final. No final da presidência do Contur, no final da gestão político-partidária, eu não vou dizer nem no final do nosso empreendedorismo, porque o empreendedor não tem fim, né? A gente não quer que tenha fim a nossa empresa. Mas quando nós estamos em um cargo, né? Porque o Aguinaldo está como presidente do Contur, ele não vai ficar lá eternamente. Né? O Arno está como secretário de turismo, ele não vai ficar lá eternamente. Agora, um empreendedor do turismo, ele é o ficante,
Ele fica, independente se o agnaldo passar ou não, se o Arno passar ou não, o empresário fica. E eu sempre tenho falado também para nós cuidarmos, enquanto gestores de governança, enquanto secretários de turismo, porque tem muito trade turístico cansado, né, gente? Cansado, exausto, exaurido, assim. Por quê? Porque entra gestão partidária, sai gestão partidária, você não consegue, você como empreendedor, e eu me coloco nessa fase agora, algum tempo atrás eu saí da gestão pública e estou só como empreendedora na área do turismo. Entra reunião, sai reunião, as coisas não vão para frente, você há 4, 5 reuniões está discutindo o mesmo assunto e as coisas não evoluem. Isso cansa, principalmente dentro de um contour, quando as pessoas são voluntárias. Dentro de uma instância de governança regional, que é o meu caso, eu estou como presidente da instância de governança Caminho dos Príncipes. Então, eu tenho a responsabilidade de não cansar a minha diretoria. Só que eu preciso do apoio deles também para que a gente não fique só falando de um problema, a gente tem que resolver as coisas. Só que como que eu consigo resolver quando eu não sou organizado? Quando eu não consigo planejar uma reunião, quando eu não tenho atas que comprovem a evolução dos assuntos. Então, tudo começa, gente, com organização. E eu sei que tem pessoas que não sabem ser organizadas, que não sabem nem, que não tem agenda. E eu não estou nem falando de agenda online, né, lá do iPhone ou um Google Agenda, eu estou falando de agenda, seja uma agenda de papel ainda. Não sabe dos seus compromissos, e essas pessoas são líderes, são gestores públicos, são presidentes do Contur. Elas não sabem qual é a recorrência da reunião. Então, como que você consegue se organizar na tua rotina se você não sabe as datas que você precisa estar presente nos ambientes? Então, essa questão, né, do nosso tema hoje, como fazer quando tudo parece prioridade, começa a se organizar, começa a anotar as coisas. Eu digo, e isso tudo passa pelo autoconhecimento, tá, gente? Então, assim, eu digo para vocês, quando eu descobri, através de testes, né, esses testes de internet, fazendo capacitações de autoconhecimento, quando eu realmente descobri que eu sou uma pessoa visual, eu preciso ter as coisas na minha cara. Eu preciso anotar durante as reuniões o que eu preciso fazer, o que eu preciso cobrar das pessoas. Eu tenho que ter isso visualmente. Senão eu não lembro. E até eu descobrir sobre isso, eu sofria demais. Por que que eu tenho que ter um monte de post-it colado aqui no meu quadro? Por que que eu tenho que ter as coisas? Por que que quando eu faço um treinamento, né, ou quando eu participo de um treinamento, me dá urticária se não tem um slide, se não tem um quadro, se não tem um cartaz? Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir fixar o conteúdo. Eu já sei disso. Então, para eu não depositar a minha expectativa em cima do palestrante, em cima da pessoa que vai me capacitar, porque a expectativa é minha, né? Eu já levo o meu bloco de anotações. Enquanto eu era gestora pública, eu lembro que eu chamava, né, a minha equipe para fazer reunião e tinha uma pessoa em específico que ela nunca trazia nada para anotar nas reuniões, tá? Então, assim, e ela era uma pessoa estratégica na equipe. E por 2 ou 3 reuniões eu chamava a equipe para reunião e essa pessoa vinha assim sem nada, inclusive sem celular, porque às vezes a pessoa vai lá, abre o bloco de notas e anota no próprio celular, e ela vinha sem nada. E aquilo começava a me dar assim um nervosismo, porque eu pensava assim, como é que essa pessoa vai lembrar de tudo que ela precisa fazer? Só que essa pessoa era uma pessoa auditiva, ela não era visual como eu. Então, a partir do momento que eu percebi que ela realmente gravava por audição, porque ela ouvia atentamente o que eu estava falando e ela colocava em prática as ações, eu comecei a pensar, opa, mas tudo bem, as pessoas não precisam ser iguais a mim, que tem que ter embaixo do braço um bloco de nota e uma caneta para sair anotando tudo.
Então, quando você tem equipe, e eu não digo, e a maioria das prefeituras, gente, falta equipe, né? A gente sabe que tem muito diretor e até mesmo secretário de turismo que não tem nem estagiário, tá? Que ele precisa ser o estratégico, tático e operacional em uma pessoa só. E aí eu começo a pensar como que essa pessoa vai chegar no final do ano. Como que a saúde mental dessa pessoa está quando ela precisa ser estratégica, tática e operacional ao mesmo tempo. E essa é a nossa realidade, né? Então, assim, você não vai conseguir fazer nada com excelência, porque a gente sabe que não dá. Não tem como ser 3 papéis em uma pessoa só, né? Então, quando você se autoconhece, quando você começa a enxergar como que você funciona, se você é mais visual, auditivo ou sinestésico, que é a pessoa que tem que fazer, né? A pessoa que tem que pegar, aquela pessoa que tem que... É dinâmica, não adianta ficar só planejando, falando. O sinestésico ele tem que colocar em prática. E essas pessoas fazem parte das nossas equipes, inclusive no Conselho Municipal de Turismo. Eu tenho conselheiros dos mais variados estilos. Eu tenho conselheiros mais dominantes, mais influentes, mais analíticos, mais estáveis. E como que eu lido com essas pessoas? A partir do momento que eu sei qual é o meu perfil. E a partir do momento que eu entendo qual é o meu perfil, como eu funciono, eu começo a entender por que eu bato tanto de frente com aquela outra pessoa. Muito provavelmente porque ela é igual a mim. Ou porque ela é totalmente o meu oposto e eu gostaria que ela fosse igual a mim porque eu queria que ela notasse as coisas. Mas ela tem a capacidade de guardar tudo na cabeça dela só ouvindo. Então, são essas nuances, são essas características que a gente precisa começar a trazer mais à consciência, porque isso não é besteira, tá, gente? Às vezes, quando a gente fala com algumas pessoas sobre inteligência emocional, sobre comportamento humano, sobre esse olhar de autoconhecimento, as pessoas, isso daí é besteira. Isso daí é papinho de coach. Isso daí não sei o quê. Eu também acreditava nisso antes, tá? Até que realmente eu embarquei nessa por uma necessidade mesmo, gente. Eu tava sofrendo demais. E eu não entendi o porquê. Então, quando eu realmente cheguei num auge de crise de ansiedade, que eu fui pro médico e o médico me disse assim, Luísa, eu te virei do avesso, eu fiz vários exames e fisicamente você não tem nada. Tá tudo na tua cabeça? Que eu comecei a pensar, puxa vida, né? Então, gastrite nervosa, enxaqueca, pressão alta, labirintite, todas essas coisas que provavelmente estão permeando vocês aí, inclusive agora, mais pro final do ano, são coisas que a gente não entende sobre a gente. Então, começa a ficar mais fácil a nossa vida quando a gente se autoconhece, quando a gente entende o porquê que aquela situação em particular nos tira do sério. Ou o que me deixa leve. Volto a dizer, eu sei que eu sou visual, então quando eu era gestora pública de turismo, na minha sala tinha um quadro branco na minha cara, assim, quando a minha mesa estava posicionada, eu dava de frente para esse quadro branco e é ali que estava escrito os principais projetos que eu precisava desenvolver naquele semestre, naquele ano, coisas super importantes que eu não poderia deixar passar. Então eu chegava ali, às vezes, na sexta-feira, olhava para aquele quadro e começava a riscar. Para o meu cérebro entender que de uma lista de 15 coisas que eu tinha para fazer, eu consegui fazer 2 naquela semana. E aquilo me dava uma sensação boa. Então, vocês precisam entender como que vocês funcionam para saber qual é a prioridade, né? Deixa eu ver o que mais tem de comentários aqui. Aqui, como é cidade litorânea, a pergunta que mais se faz é, já tem a programação de verão? É isso, gente. Agora, olha só, né? Hoje de manhã eu estava numa reunião e estava comentando assim, eu fui gestora pública de um município mais do interior, tá? Então é mais turismo rural, né? Se conecta muito com turismo de eventos e eu sempre falei que eu não sei realmente se eu aceitaria um dia ser gestora pública de um município litorâneo, porque eu imagino o desafio que é. O desafio que é a tua cidade, sei lá, passar de 50 mil habitantes para 500 mil habitantes, né? Os veranistas, os turistas, aí falta água, falta luz,
é fila para tudo, é o trânsito que não dá conta, é a internet que não funciona, a telefonia que tá... Nossa, gente, sério. E eu vi aqui que o Vini De Luca, não sei se está aqui ainda, mas passou por aqui, né? Que foi superintendente aí do município de Florianópolis, né? Que é a nossa capital aqui de Santa Catarina. E eu imagino qual é o desafio de se fazer isso. Não que municípios do interior, que são mais ligados a turismo rural, não tenham os seus desafios. Mas a gente sabe o quão o verão ele é significativo para esses municípios litorâneos, mas qual realmente é o desafio do outro lado da mesa. Né? Porque para o hoteleiro, muitas vezes, essa temporada é o que vai segurar financeiramente ele. Então, ele está esperando, assim, afoito, que realmente chegue a temporada de verão para ele faturar, para ele ter a casa cheia, para ele aguentar a sazonalidade a baixa sazonalidade depois que passar o verão. E para o gestor público, qual é? Né? Tá ali, meu Deus do céu, tá chegando. Quais são os shows que vão acontecer? Qual vai ser a queima de fogos no Réveillon? Né? Quem que vai ser a atração principal do verão aqui da nossa cidade? E sendo que, sei lá, durante talvez 4 meses seja essa programação, mas e os outros 8 meses, o que acontece nessa cidade? Né? Então tem muito desafio, gente, muito desafio mesmo. Aqui... O Arno ainda colocou, aqui é o nosso turismo maior, a observação de aves. De 827 espécies da Bahia, temos catalogado 465. Olha que fantástico, gente. É um outro tipo de turismo, né? Turismo bem diferente do turismo litorâneo, turismo mais de massa, né? Ali a questão da observação de aves é um nicho muito específico e que está surpreendendo aí no Brasil, né? O Wagner, estou há 4 anos trabalhando como gerente de turismo e patrimônio cultural. Sei bem o que você está dizendo. E aí, né, tem as cidades históricas também, né? Tem essa questão da preservação do patrimônio, do saber fazer e tudo. Então, gente, percebam que é muito capilar, né? São muitas nuances, assim. Então, às vezes a gente acha que o nosso problema é o único, né? Que a gente está enterrado naquele problema e tem outros gestores que têm outros tipos de problemas também. Né? Então, por isso que é tão legal a gente trocar essas ideias e essas boas práticas, porque eu não sei com vocês, né? Mas eu percebo muito isso, inclusive trabalhando com consultoria. A gente precisa de olhar externo, porque quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não enxerga as possibilidades, a gente não enxerga que às vezes uma solução muito simples está ali batendo na porta, mas a gente está tão dentro disso, né, com os sentimentos tão, uma ebulição assim que a gente não consegue. E às vezes uma pessoa de fora com um olhar que não está viciado vem e nos dá uma solução super simples e que não custa muito dinheiro, né? Porque ultimamente o que eu mais tenho ouvido também, mas eu não tenho dinheiro para fazer capacitação, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas eu não tenho dinheiro para aquilo. Gente, as coisas elas não se resumem à falta de dinheiro. Muitas vezes as coisas se resumem à falta de iniciativa, falta de proatividade, falta de sair, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. É isso, né? O Correia aqui, muitas vezes o gestor responde por outras pastas, como priorizar, pois a comunidade acha que todas as demandas são prioritárias. Eu imagino, gente, que não deva ser fácil, tá? Então eu me solidarizo. Não tenho a resposta, não tenho uma poção mágica para todo mundo, né? E isso seria uma incoerência da minha parte dizer assim, faça assim, né? Tudo vai depender de qual é realmente o nível de maturidade do teu trade turístico, qual é a pasta, é cultura, esporte, turismo, lazer, educação e desenvolvimento econômico. Então, assim, cada município, ela tem o seu organograma, né? Só que como priorizar? É realmente chamar as pessoas para o diálogo. Então, qual é o DNA do teu município? Ele é mais turístico, ele é mais cultural, ele é mais do esporte, ele é mais do meio ambiente? E lembrando, tá, gente, que o turismo ele é transversal. Então, você trabalha turismo na agricultura, na educação, no esporte, na assistência social, né? Em todas as áreas você pode colocar o turismo conectado e deve colocar.
Então, a partir do momento que você tem lá um município que tem um investimento muito grande em cultura, em artistas locais, em artesanato, em patrimônio histórico, como que eu conecto o turismo aí? Tem até uma outra live que a gente sempre fala, assim, né, que o turismo, ele dá match com várias outras áreas. Só que eu preciso, quando a gente, né, esses aplicativos de relacionamento que entraram, né, na moda aí em relação à pandemia, pós-pandemia, como que funciona esse aplicativo de relacionamento, né? Você tem que identificar uma pessoa que você, é o perfil que eu quero, é assim que eu procuro. Quais são os projetos que o turismo está procurando para dar match? Quais são os projetos que a cultura consegue se conectar com o turismo? Só que como que você descobre isso? No diálogo. Não é deixando cada um no seu quadrado. E o que mais falta no turismo é conversar, é sentar todo mundo ao redor da mesa e dizer, olha, eu faço isso, eu consigo te ajudar aqui, eu tenho um orçamento assim, eu consigo abrir mão disso quando você me traz isso, e é a tal da articulação, tá, gente? Estamos com um bom grupo na governança, já estamos iniciando o nosso posicionamento, perfeito. Isso não acontece, né, Wagner? Você colocou aqui que está há 4 anos, eu acredito que isso não aconteceu da noite para o dia, né? Então, o papel do gestor público é muito desse sentido, assim, gente, de trazer as pessoas para conversar. Eu também comento muito que quando no município que eu fui gestora, eu era gestora pública e presidente do Contur. Então, a lei do Contur daquele município, ele trazia essa condição. E quando eu comecei, os primeiros meses ali a fazer reunião do Contur, parecia assim que todo mundo chegava e me colocava, parecia não, era assim, né? Contra a parede. Ah, o que a prefeitura vai fazer? O que você, como diretora de turismo, vai fazer? O que a secretaria vai fazer? Me sentia mais ou menos como esse comentário que colocou aqui. O trader acha que a prefeitura tem que fazer tudo. E aí eu comecei a perceber, tá, mas se eu entrar no embate, não vai dar certo. Né? Até porque eu tenho que lembrar que eu estou aqui como cargo comissionado, né? Tem toda aquela articulação política, eu não posso me indispor com os empresários, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, né? Mas assim, eu tenho que mostrar para eles que eles estão errados, mas não dizer na cara deles que eles estão errados. Então, o que eu comecei a fazer? Levar para dentro da reunião do Contur orçamento público. Eu primeiro fui entender, porque, gente, eu sempre digo, na época eu não tinha mestrado na área do turismo ainda, eu era só turismóloga. A gente não aprende sobre orçamento público na faculdade. Não aprende, tá? Ou se aprende, assim, a minha faculdade eu fiz há 18 anos atrás, nem lembrava mais como funcionava, o que era uma rubrica, o que era uma contrapartida, sabe, códigos e tal. Isso a gente não aprende na faculdade. Então eu precisei aprender. E eu vesti realmente a camiseta da humildade e fui lá no secretário de finanças, no contador da prefeitura e disse, me ensina o que é isso aqui. Eu não fui fazer uma pós-graduação em gestão financeira pública, não. Eu só precisava entender o porquê que eu não consigo mexer nessa rubrica. O porquê que isso daqui tá lá bloqueado 300 mil reais, que com 300 mil reais a gente sabe que faz um monte de coisa, a gente faz chover no turismo, mas eu não posso mexer nesse dinheiro. Ah, porque isso daqui é a contrapartida de um projeto que já vem de outra gestão. Porque isso daqui é o orçamento que a gente tem para pagar a conta de telefone da secretaria. Isso daqui é para o abastecimento, isso daqui é para a folha de pagamento. Então, eu comecei a entender o que era um orçamento e mostrar dentro da reunião do Contur o que eu podia mexer e não. E ali a ficha das pessoas começaram a cair. Então, o que eu chegava para elas e dizia? Lembra que o ano passado a gente divulgou uma audiência pública para fazer aí a aprovação do orçamento, para vocês entenderem o que é? Quem do turismo foi? Ah, pois é, mas aquele horário, não sei o quê. Desculpa. Então, se não é prioridade para você que é membro do conselho entender que o orçamento da Secretaria de Turismo é nesse valor, porque mesmo dentro da prefeitura não se dá prioridade para o turismo, não venha cobrar de mim. Porque eu não tenho voz ativa lá dentro. Eu preciso de uma força conjunta dentro do Contur da governança para que a gente escreva um ofício, protocole lá na prefeitura,
dizendo, prefeito, precisa se olhar mais para esse setor. E a gente tem sempre a questão política por trás, né, gente? E eu não estou falando agora política partidária, tá? Eu estou falando da política pública. Como que a gente faz uma política pública funcionar? Com o cidadão participando, com o cidadão fiscalizando, com o trade turístico indo em cima. O que eu sugeri, né, e foi aprovado dentro da reunião do Contur no último ano que eu estava lá, que era o ano de 2020, sabendo que aquele ano era um ano eleitoral em nível municipal. Nós redigimos um ofício, eu, na época, era a presidente do Contur, através da lei, né, para todos os candidatos a prefeito. E a gente chamou um por um e conversou, olha, o pleito do setor do turismo, não é da prefeitura, não é da Luísa, é do setor turístico, é esse aqui. Você está prevendo no seu plano de governo alguma coisa do turismo? E foi a primeira vez que foi feito isso. Então, muitos dos candidatos a prefeitos, eles diziam assim, nossa, eu não imaginava que vocês estavam fazendo tudo isso. Eu não imaginava que existia esse projeto, eu não imaginava que vocês estavam dessa forma. Porque realmente, gente, é falta de conhecimento. Nós, como setor turístico, precisamos nos organizar e fazer mais barulho. Mas quem é que quer fazer isso? Quem é que quer se organizar e chegar e dizer assim, e não é colocar contra a parede, entende? No sentido de falar alto, de acusar, não, é chamar para conversar e dizer assim, olha, é isso aqui que a gente quer, aonde que você consegue nos atender isso? Nós temos um exemplo fantástico aqui na cidade de Joinville, que o trade turístico elegeu uma vereadora, que é turismóloga. E o que ela está fazendo na gestão pública, além de todas as demandas de saúde, educação, infraestrutura, olhando para a pauta do turismo e da cultura. E está fantástico isso, gente. Mas olha só o nível de maturidade que chegou esse trade turístico desse município para conseguir eleger uma vereadora da área do turismo. No teu município aí, você acha que você conseguiria fazer essa articulação? Como é que está o nível de maturidade do pessoal aí, tá? A Clau, estou como secretária de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Guabiruba e presidente do Contur. Meu Deus do céu. Tu tá conseguindo respirar ainda? Como é que você tá? Porque, gente, olha, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo e presidente do Contur. É isso aí, gente. Essa é a nossa realidade, né? Sim, o legislativo é fundamental nessa rede, com certeza. Quando assumi em janeiro, algumas pessoas me falaram que não tem turismo na cidade. Dá vontade de chorar mesmo. E sabe por que acontece isso, gente? Porque o turismo ele não é compreendido pelas pessoas. E eu digo isso, tanto o cidadão, o munícipe, que talvez nunca se permitiu ser turista, ele nunca saiu da cidade, ele nunca saiu da região, ele nunca viajou de avião, ele nunca foi um turista realmente, então essa pessoa diz que não tem turismo na cidade. E o prefeito também que não entende o que é o desenvolvimento turístico, da gestão pública, né, do território, porque ele tem a cabeça de turista. E o turismo, ele tem várias perspectivas, né? Então eu tenho a perspectiva do turismo no papel de prefeito. O que o prefeito tem que entender que é turismo? Que é desenvolvimento econômico e social. Que é a forma, muitas vezes, de você preservar a cultura e a história do município através do turismo. Não é simplesmente encher a cidade de turista. Tem que cuidar com isso, tá, gente? Muito, muito, muito. Essa massificação do turismo, ela é prejudicial. E o que a gente sempre comenta também, né? Que o turismo só vai ser bom para o turista quando antes ele for bom para o munícipe. Porque a gente está cheio aí de exemplos, principalmente na Europa, de que os munícipes, as pessoas que moram naquela cidade, elas já estão indo para as periferias, porque o custo de vida ali está muito alto, porque o mercado já está impraticável os preços, né? Então o turismo acabou afugentando os próprios munícipes. E quando chega nesse ponto, acende uma lanterna, uma luz vermelha, né?
Tá ali a sirene ligada. E para você reverter isso é muito difícil. Então percebam que quando a gente fala em desenvolvimento turístico, nós precisamos cuidar muito com essa questão de muita energia. As pessoas são muito afoitas, elas querem trazer, porque vai trazer dinheiro, sim. Mas o que só trazer sem planejamento vai causar para o território? E esse tipo de assunto tem que ser discutido em todos os ambientes. Você falou em rotatividade dentro das secretarias, isso afeta a continuidade das ações, com certeza, gente, com certeza. Por isso que o turismo não pode ficar somente na mão do gestor público, porque não é garantido que esse gestor público vai ficar ali 1 ano, 4 anos, a gestão toda. Tem prefeituras que trocam o gestor público, sei lá, a cada 6 meses. Como é que você vai ter sustentabilidade nas ações com isso? E junto a isso, tem um contour que só está no papel, que só existe no papel. Não é um contour que está ali como parceiro para cobrar muitas vezes, para dizer assim, olha, peraí, já trocou 2 vezes, o que está acontecendo? Vocês não estão conseguindo achar uma pessoa competente? Ou é porque os conchavos políticos partidários não estão permitindo a pessoa ficar? Então, quando começa a trocar demais, tá na hora do trade turístico questionar, tá na hora do contour dizer assim, vamos chamar uma reunião com o prefeito? O que está acontecendo? Por que as pessoas não estão permanecendo? São as pessoas que estão pedindo demissão ou estão sendo demitidas? Então, percebam assim, gente, que não é só acusar. A gente precisa entender o que está acontecendo. E muitas vezes, a própria solução do problema está ali numa conversa. De dizer, olha, o prefeito vai dizer assim, estou criando um cenário, tá, gente? Uma hipótese aqui. O prefeito tem uma cabeça super aberta, mas não achou ainda uma pessoa que consiga dar conta da pasta, que tenha conhecimento técnico, que seja proativo, que seja articulador. E ele não está satisfeito. Então, ele vai tirar a pessoa. E quem sabe ali, dentro do próprio contour, tem alguém que possa indicar uma pessoa que vai se dar super bem nesse trabalho. Me falam bastante que estão cansados, porque são sempre os mesmos. Esse contour e associação, exatamente, né? Naquilo que eu falei, Cláudio, do trade cansado. Sempre são as mesmas pessoas. Sempre. E essas pessoas cansam. Assim como eu cansei. Cansei e acabei me afastando de todo o voluntariado do turismo. Precisei tirar uns 3 anos sabáticos, assim, claro. Daí eu tava com mestrado, tava com várias outras coisas, mas assim, e as pessoas, Luísa, a gente precisa que você volte. Mas assim, a gente não pode personificar o desenvolvimento turístico, gente. A gente não pode achar que é só aquela pessoa responsável por desenvolver, porque e se ela ficar doente? E se ela cansar e dizer assim, eu não quero mais? O turismo não se desenvolve? Olha só o risco que é você depositar o desenvolvimento turístico da tua cidade em cima de uma pessoa. Não dá, gente, não dá. Isso daí é atestado de óbito na hora, tá? Sou assim também, tenho que anotar e até desenhar. Me vi em você. É isso aí, Érica. E eu sempre digo, depois que eu me entendi como uma pessoa visual, nos meus treinamentos, nas minhas falas, eu até digo assim pro pessoal, sabe aquela tiradinha de sarro que vocês geralmente têm costume de fazer assim, que quando a pessoa não entende, meu Deus, mas eu vou ter que desenhar para você entender? Para a Luísa precisa desenhar. E olha que eu não me considero uma pessoa burra, hein? Mas o que é? É o meu estilo de aprendizagem. Eu funciono dessa forma. Quantas e quantas reuniões eu participei e se discutia e passou 1 hora, e passou 2 horas, e passou 3 horas de reunião e não se chegava no fim. Por quê? Só se fala, não se escreve. E tem muita pessoa visual ali que não está entendendo. Aí eu olho, tem lá um flip chart, eu olho, tem lá um quadro, ou até uma folha em branco mesmo com uma caneta. Eu vou lá e eu peço permissão, aconteceu 2 vezes isso já, gente. Eu peço permissão para quem está presidindo a reunião e digo assim, olha, será que eu posso usar aquele flip chart ali um pouquinho? Ah, não, claro, vai ali. Pois eu vou lá, faço os esquemas, linha do tempo, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Quando eu viro e eu digo, gente, vamos ver se a linha de raciocínio é essa aqui. Esse conecta com esse, que foi esse, fulano falou assim, mas o outro falou assado e tal, e não sei o quê. Tá lá um rabisco, um negócio assim.
Nossa, era realmente isso que a gente precisava. Então, assim, a partir do momento que você entende como você funciona, a tua resolução de problema é muito mais fácil, muito mais simples. Só que a gente ainda tem aquela cultura educacional, né? Eu já sou 40 a mais, então talvez tenha aqui alguns mais jovenzinhos que eu, não sei se a educação já mudou, mas na minha época nós tínhamos vergonha de levantar a mão e dizer assim, professora, não entendi. Por quê? Porque o colega do lado ia tirar sarro. E os mais antigos sofriam isso mais ainda. Então eu ia para casa com dúvida. E assim, o que a maturidade nos traz? Gente, se você entendeu, parabéns, que bom para você, mas eu não entendi, então eu vou perguntar. Mas as pessoas, elas têm vergonha de perguntar. Porque elas vão ser criticadas, elas vão ser julgadas pelos outros, e esses outros muitas vezes também não entenderam nada. Mas elas não têm coragem de perguntar e vão para casa com dúvida. Eu, gente, não tenho mais vergonha. Eu pergunto. Eu digo assim, olha, eu não entendi aquela parte que você falou. Você pode me explicar de novo, por favor? Se a pessoa tem humildade também, porque também tem isso, né, gente? Já peguei professor, principalmente na universidade, que ele ficava assim, mas como que você não entendeu? E aí a gente vem no sistema da comunicação, né? No fluxo informacional, que foi também a minha dissertação de mestrado, né? Adoro gestão do conhecimento, adoro falar sobre comunicação. Então, assim, um exemplo muito prático aqui para vocês do sistema da informação, tá, gente? Eu hoje sou a emissora de uma mensagem, tá? Eu estou passando para vocês, emitindo para vocês um conteúdo. Vocês são os receptores dessa mensagem. Mas percebam que a todo momento eu estou dizendo, pessoal, é assim mesmo? Me fala aqui se você concorda. Me coloca aqui o teu caso, o teu problema. Vamos trocar ideia. Por quê? Porque eu preciso saber se vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui. Isso se chama feedback. E quando a gente tem uma tecnologia envolvida, eu não estou presencialmente com vocês. Então, é mais difícil ainda eu saber se a minha mensagem está chegando de forma clara para vocês. Porque se vocês não escreverem, eu não tenho como saber, porque eu não estou vendo vocês. A partir do momento que eu tenho presencial, eu consigo ler as pessoas. Comunicação não verbal. Ah, a pessoa está se mexendo o tempo todo na cadeira, está olhando o relógio o tempo todo, está se coçando, não sei o quê. O pé não para de balançar. O que demonstra isso? Que a pessoa está confortável, que ela está adorando estar ali? Não, o corpo dela está falando que ela não está gostando de estar ali. A pessoa coçou a cabeça e fez assim, não entendeu o que está sendo falado. Então, o autoconhecimento, gente, é isso. E a partir do momento que eu me autoconheço, eu também tenho todo um processo de conhecimento do outro. Só que isso é estudo, isso é percepção, isso é abertura, né, de consciência, mentalidade. Se você é daquele, porque se as pessoas não entenderam, o problema é delas. Não, se a pessoa não entendeu, o problema é teu que não explicou direito. Ok? Se gasta muito no verão e acaba faltando investimento nas outras áreas, estações do ano. Sim, né, o orçamento, agora, por exemplo, a gente está na fase das prefeituras investirem muito na decoração natalina. Aí passou o Natal e entra a questão das festas de final de ano. Passou as festas de final de ano, muitos municípios investem onde? No carnaval. E aonde vai o orçamento da prefeitura? O orçamento da Secretaria de Turismo? Nessas festas. Que eu sou uma crítica, tá, gente? Quem me acompanha aqui sabe que eu não concordo com prefeitura investindo milhões de reais, né? Que poderiam ser investidos em outras coisas, em festas. Secretaria de Turismo não é empresa promotora de eventos. Secretário de Turismo não pode ser promotor de eventos. Ele tem um cargo muito mais estratégico do que isso. Mas nós temos uma cultura instaurada e que talvez com essas lives, né, com esse olhar mais profissional, com esse jeito de falar e não chegar colocando todo mundo contra a parede, as coisas mudem, né?
Não sei se eu estarei ainda neste mundo para vivenciar isso, mas espero que sim. O seu Tarcísio, que bom que está aqui, seu Tarcísio. Nossa área rural também tem seus desafios. A invasão de pessoas nos rios, a área de preservação ambiental no verão é uma das maiores preocupações, olha só, né? Então não são só os municípios litorâneos aí que têm as suas praias que passam por esses problemas, né? Os destinos mais rurais também. É muita gente frequentando os rios em áreas de preservação ambiental sem controle e criando muito lixo, olha só, né? Aí aqui a Ana já colocou, né? Essa é uma preocupação nossa também, não respeitam as propriedades, um grande desafio, fazendo com que os moradores rejeitem os turistas. Olha só, gente, né? Problemas para todos os lados, desafios para todos os lados, mas como que a gente resolve isso, né? A Cláudia ainda colocou, decidimos elaborar o plano de desenvolvimento econômico que a cidade não tinha e foi ótimo porque um dos eixos que foram selecionados foi o turismo. É isso, gente. Quando você não tem um mínimo de planejamento no teu município, por onde começar? Planejando. Mas não fique só no planejamento, tá? Comece a colocar em ação pequenas coisas, porque as pessoas precisam ver que o tempo que elas dedicaram participando das câmaras técnicas, das audiências públicas, o tempo destinado, investido naquilo, vai surtir efeito. Ficar só planejando não leva a nada. Tem que ter o planejamento e a execução andando de mãos dadas, tá? Então, por isso que o interessante é planejar a curto, médio e longo prazo. Porque daí as ações a curto ou curtíssimo prazo, mesmo que sejam pequenas, elas conseguem mostrar para as pessoas que o que elas dedicaram de tempo valeu a pena. E aí o cansaço do trade turístico começa a diminuir, tá? O que mais temos que colocar aqui? Conhecer um pouco da administração pública é fundamental. Com certeza, Socorro. Com certeza. E eu digo assim, que enquanto nós estamos do lado do trade, do lado da associação, a gente adora tacar pedra, né? E aí, quando você vira sendo telhado de vidro, você entende que aquelas pedras que você tacava antes, elas precisam ser repensadas, porque agora é você que está embaixo desse telhado. Então, por isso que eu digo assim que, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira como turismóloga, ter tido a oportunidade de ser gestora pública. Porque hoje eu consigo ter a visão 360. Eu sou turista, eu sou do terceiro setor, eu sou empresária e eu tive a oportunidade de entender a gestão pública. Então, isso me traz assim um olhar não de acusar, não de dizer assim que nada presta, que não. Não, existe um caminho. Qual é? O diálogo. Qual é a articulação? Qual é o entendimento do papel de cada um no desenvolvimento turístico, tá? Muito, muito bom isso aqui, gente. As peças orçamentárias devem ser acompanhadas, estamos no momento da LOA agora, com certeza. Não é afrontar, ao contrário, é fortalecer o poder público que estiver constituído. É isso, Socorro, que bom que você está aqui, presidente do Contur, olha só, né? Uma cabeça super aberta, uma liderança da governança turística, dizendo que precisa entender também o outro lado, que é o setor público, né? O maior desafio é fazer com que os municípios valorizem o que a cidade tem a oferecer. Muitos preferem ir a municípios vizinhos para conhecer espaços e não conhecem o que tem na sua cidade. E, seu Tarcísio, eu digo que isso é... Eu não sei se um dia vai acabar diminuindo essa questão. Tomara que sim, né? Porque a gente sempre acha que o jardim do vizinho é mais florido, né? A gente só está precisando limpar um pouco a nossa janela. Ou ao contrário, né? A roupa do vizinho sempre é a suja. O que está sujo é a tua janela. Então, depende muito, assim, você é uma pessoa que sempre enxerga o copo vazio ou o copo cheio? É esse morador, ele é aquele que sempre o que o prefeito da cidade vizinha faz é o bom e o dele não funciona nada? Então, o problema não é, às vezes, o prefeito, o problema é a pessoa. É ela que precisa examinar a consciência dela para ver o que está acontecendo, né? Devemos respeitar a capacidade de carga dos municípios, ou seja, planejamento para evitar superlotação e ter sustentabilidade no turismo. Com certeza, gente, com certeza.
Não dá mais para ignorar a capacidade de carga, não dá mais para ignorar essa questão. E eu digo para vocês assim, eu terminei meu mestrado em 2023 e foi, o pano de fundo dele foi desenvolvimento sustentável, né? Por mais que eu falei sobre fluxo informacional. Mas por quê? Porque o fluxo informacional faz parte de você ter uma sustentabilidade, né? A gestão do conhecimento. Só que eu digo para vocês que eu não aguento mais ouvir falar e falar sobre turismo sustentável. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando que nós vamos parar de dizer que turismo sustentável é tendência? Turismo sustentável não é mais tendência, gente. Ele está posto. Inclusive, eu estava participando há um mês atrás de uma oficina de turismo dentro do planejamento do espaço marinho, representando aqui a minha região, e eu comentei sobre isso. Eu disse, olha, não sei, né, se vocês vão concordar comigo ou não, mas é a minha opinião de especialista, tanto na área acadêmica quanto na área de mercado. Não dá mais para a gente ficar dizendo que é uma tendência o turismo sustentável, que é uma tendência a gente cuidar do lixo, preservar e a cultura e a história. Já deu? Já deu? Aí um representante do Ministério do Turismo disse assim, nós, nos nossos materiais do Ministério, não falamos mais em turismo sustentável, nós falamos em turismo regenerativo. E é isso. Porque se a gente não virar a chavinha da sustentabilidade, daqui 80 anos a gente vai estar falando sobre isso ainda. E não dá, né, gente? Não dá? Se a gente for falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qual é o prazo para cumprimento da Agenda 2030? Daqui 4 anos, né? Porque 2025 está finalizando. E aí, como é que tá o cumprimento das ações dos ODS aí no teu município? Você fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na reunião do Contur? Ou ainda tudo isso é muito longe? Ai, porque a ONU, ai, porque isso, ai, porque não sei o quê. Não. O teu município precisa falar sobre os ODS no turismo. E eu te garanto que se você começar a levantar as ações, você consegue ir ticando várias ações dentro dos ODS. Você só não conseguiu fazer essa correlação. Tá, gente? Muito, muito obrigada por tudo que vocês colocaram aqui. Difícil o prefeito achar agenda para conversar com o Contur. Não desista, porque ele precisa entender que isso também é prioridade na agenda dele. Então, assim, às vezes tem que conseguir pelo cansaço, tá, gente? É isso. No turismo, desenvolvimento turístico não dá para desanimar. Né? Se ele já cansou, às vezes, da tua cara lá pedindo, muda a cara. Ah, você é o presidente do Contur, chama o vice-presidente, vai lá, agora vai lá você. E a gente precisa fortalecer isso aí, tá? É muito clara a sua comunicação. Obrigada, Socorro. São anos e anos aí de treinamento, né? E muito estudo também. Por mais que eu seja instrutora e professora, eu também preciso em alguns momentos ser aluna, porque é um eterno aprendizado, né? Somos 2 representantes do Contur, Arambaré, Rio Grande do Sul. Muito bom, gente. Quem ainda não segue, tá, o perfil aqui da Acordum e que caiu nessa live, que está gostando, por favor, desligando aqui, siga o perfil. Toda semana a gente tem live e essas lives elas ficam gravadas. Volto a dizer, lá no Linktree da bio do Instagram tem um link que vai direto para o grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Então a gente vai continuar falando sobre esse tema da live lá também. Convido vocês a fazer parte. Muito, muito obrigada por todos os comentários que vocês trouxeram aqui. Concordo com você sobre o que é sustentável atualmente. Foi tendência em 1960. Olha só, né? É isso, né? A gente precisa virar as chaves, a gente precisa evoluir, gente, porque senão, qual é o propósito da nossa existência aqui, né? Se não a evolução. Então, a gente precisa. Hoje cheguei tarde, mas não perco uma live. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo, tá? Por vocês estarem aqui. A gente vai dessa forma aqui disseminando mais conteúdos, entendendo as necessidades de vocês também, tá? E a gente precisa cada vez mais profissionalizar essa nossa área aqui, porque senão não dá certo, tá bom, gente? Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui até agora. Fechamos mais de 1 hora de live.
Vocês têm que puxar minha orelha, tá, gente? Vocês precisam ficar aqui cronometrando comigo e dizer assim, Luísa, já passou de 1 hora, né? Porque a intenção não é ficar eternamente falando aqui, mas quando o papo é bom, né? Passa tão rápido que a gente nem vê. Então, sempre bom te ouvir, já falei que espero que em breve venha para Guarulhos. Eu tô só pelo teu contato, já tô com roupa de ir, tá, Cláudio? Só tô esperando. Gente, um beijo no coração de vocês e a gente se vê na semana que vem com um próximo tema de live, tá bom, gente? Tchau, tchau, até mais.